Hoje, dia 11/7. Olá, queridos, graça e paz. Vamos à nossa atualização do dia de hoje, dia 11/7 de 2026. Nós estamos no livro de Neemias, capítulo 1. Hoje nós vamos para o verso 7, diante da presença do Senhor, que diz assim, temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. O versículo antes, para a gente entender melhor, diz assim, Neemias falando, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, ok? Nós vamos falar hoje sobre o processo de restituição e aquilo que Deus observa a respeito da definição mental, dos indivíduos envolvidos, principalmente do referencial envolvido a um processo, uma área de restituição. Quais os pontos no indivíduo que Deus olha e observa a fase e decide a restituição na vida dos seus escolhidos, ok? Nós estamos vendo então as atitudes de Neemias, porque é que Deus escolhe Neemias para a restituição. Neemias tem sucesso naquilo que ele vai restituir, por causa de pontos específicos de decisões de restituição que Neemias teve nesse processo, ok? Uma das coisas que acontece nessa fase de restituição, iniciada pelo quebrantamento que nós estamos avaliando, conforme as outras gravações, é que a necessidade do quebrantamento, da perca, daquilo que se vai, é a necessidade desse tempo na vida do indivíduo, ou de uma área, de um tema, de uma circunstância, mas a perca, ela além do trauma, psicológico de desvínculo que ela causa, independente da área ou tema, ela também traz muita confusão mental. O processo de perca, ele causa muita confusão mental, porque o indivíduo muitas vezes vai buscar a Deus, vai correr a Deus na hora da perca. Ele perdeu algo, umas circunstâncias, independente do que seja difícil, aconteceu na vida dele, ele corre a Deus porque ele perdeu algo. Uma chance, uma oportunidade, ou um recurso, ou ele não se sente com força, não se sente em vantagem, não sei, independente do que ele acha que ele perca, ele corre a Deus. Quando ele corre a Deus com aquilo que ele não tem, ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso, ele sabe que Deus pode tudo e pode imediato, e realmente ele está sofrendo uma falta, sofrendo uma fase, passando uma dor. Então ele conclui que Deus sendo todo-poderoso, na hora, tudo vai ser refeito, Se ele perdeu algo, a semana que vem já vai ganhar tudo de novo. Porque afinal Deus pode tudo, pode fazer tudo imediato, sozinho. Deus tem todo o poder, então Deus vai fazer tudo correndo. E a Bíblia fala que aquele que clama a Deus, Deus é o Deus de já, Deus é o Deus da misericórdia, do favor imerecido, que Deus ouve as nossas orações. Realmente Deus é o Deus de já. Mas se o processo do quebrantamento, ele é para uma restituição, aonde o próprio quebrantamento de Deus está permitindo para uma verdadeira estrutura, de definição interna, de lavar o interior, de retirar aquilo que foram os modos que causaram destruições. Esse processo é um processo gradativo, como falamos no último vídeo de Neemias, que o indivíduo precisa primeiro chorar, ele precisa primeiro daquele tempo onde ele vai ser restaurado primeiro da opressão, da própria falta de força, da própria perca, causa aquela tristeza, causa aquela falta de força, até mesmo física, a falta da saúde física. Então não é chegar a Deus correndo para Deus restituir, e nem sempre Deus tem o poder e pode, e é capaz de fazer, mas nem sempre Deus restitui tudo de uma vez, porque o processo da
restauração, ele não é só das coisas por fora que foram, de certa forma, perdidas, ou que foram embora, ou que não foram ganhas, mas é da restauração e restituição interna, a participação do ser humano também restabelecido de dois tipos de causa. Primeiro, o choque do desvínculo, o choque crônico da perca, o choque da destruição realmente em si, daquilo que foi, né? Aquele baque interno, sentimental, emocional, de todo o processo da perca, ele causa uma ferida, uma dor muito forte. E aí é necessário acompanhar o processo da restituição do estado emocional. E em outras fases, quando o estado emocional ele é muito crônico, ele foi um período ainda muito agravante, acaba estendendo os danos para a parte física, onde às vezes o indivíduo ele realmente perde a força do viver. Às vezes ele fica doente, às vezes ele fica no estado de doença crônica, às vezes ele fica no estado de emotivo tão agravante que acaba desenvolvendo uma enfermidade nele. Ou a falta de força ela é tão grande pelo caso crônico que ele não tem aquela força de restabelecer a sua vida por esforço próprio, né, por decisão, por responsabilidade. Não que ele tem que fazer sozinho, ele tem que estar sempre pedindo a orientação de Deus. Mas aí ele vai a Deus, ele chora, ele ora, ele pede, ele fala para Deus o que ele sente, o que ele precisa, ele pede restituição e parece que não chega às restituições, as oportunidades, como a palavra fala, de portas abertas, né? Parece que nunca chegam os recursos para restituir, ou quando ele tenta restituir, parece que nunca dá certo. E por que que Deus não permite os recursos para restituição? Por que que Deus não permite os meios para restituição, as portas abertas para restituição, o acesso para restituição? Por que que Deus parece que não permite que dê certo? Tem que sempre dar errado. E aí a gente vê que é Deus respeitando a primeira fase da restauração do indivíduo primeiro, fisicamente e mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Mesmo quando ele ainda não tem a solução, ainda não ganhou o que perdeu, ou ainda não tem a manutenção que deveria ter recebido, independente do que seja, porque aí vai da orientação de Deus, o que é, como é que o indivíduo vai ser cuidado, ser mantido, mas ele ainda está num processo de dor, ferida, ou se já não sente mais tanta dor emocional, tanta ferida, saúde física, justamente para chegar como Neemias diante de Deus e dizer: eu estou pronto para que o Senhor esteja aberto dia e noite à minha oração neste lugar. E o que significa isso? Significa quando o indivíduo vai orar a Deus, ele está concordando com Deus por uma ação de restituição. Então, para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, pode enviar o que eu precisar manter, que eu vou dar conta, eu vou manter. É uma atitude de intenção restituível no espírito, espiritual para com Deus, mas também a intenção da restituição física. E ter saúde física para comprometer-se com restituição é um outro processo de desafio. Então o indivíduo vai chorando a Deus as dores da opressão, da tristeza, da perca, da falta, da ausência, e chora e vai sendo limpo no coração e quer restituição, pede restituição para Deus, mas Deus só entrega quando a saúde, que o descanso de alma, ele gera saúde no corpo físico com o tempo, aí sim o ser humano está pronto para um processo de compromisso com Deus de restauração. Por isso que primeiro Neemias chorou, primeiro ele lamentou alguns dias, um tempo, ele jejuou, ele orou e depois ele foi a Deus e disse: agora pode contar comigo que eu
Estou bem no físico, bem no psicológico, bem nas obras físicas de corpo, mental. Agora dá para mim realmente me comprometer dia e noite a restaurar essas áreas de Israel. Então ele disse: o Senhor pode ficar atento aos ouvidos, à oração e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo que faço hoje perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos. E eu me uno para confessar os pecados dos filhos de Israel. Nós erramos. O que ele estava dizendo? Não é só dizer para Deus, nós erramos. Mas se você chega a Deus e diz, eu errei, Deus está dizendo, você está dizendo para Deus, eu vou aonde eu errei e vou consertar isso. Estou contando para o Senhor o que foi, porque é isso que eu quero consertar, é isso que nós vamos restituir. Tal coisa nessa área, com esse jeito, dessa forma, com essa quantidade, nesse tamanho. Foi tudo, vamos acertar aqui, arrumar direitinho essa área. Quando ele começa a dizer, nossos erros são esses, vamos acertar isso, ele não está só falando para Deus, nós sabemos que erramos. Não, ele está dizendo, queremos consertar, é isso. É isso que vai ser restituído, é isso que vai ser consertado. Então, quando o indivíduo quer restauração, quer ir a Deus mostrar o que perdeu para ganhar, ele tem que entender que ele está indo a Deus para dizer, eu quero manter, e vou manter bem feito agora essa área. Vou organizar direitinho essa área. E aí, Neemias foi a Deus e disse, dia e noite eu faço oração. O que ele estava dizendo? De noite eu vou lutar, eu vou agora entrar nessa meta de restituição. Dia e noite eu estou no projeto de restituição nessa área. E aí Neemias nos mostra como reaver, né? Quem quer restituição tem que ter vontade de ir lá no lugar que faltou manutenção, refazer e manter direitinho. Quem quer restituição tem que voltar à mesma questão, ir lá como referencial, presença presente e manter tudo completo, direitinho. Temos procedido perversamente contra ti. O que é isso? As nossas ações estão inversivas, contrárias, aversivas, diferentes daquilo que é a tua orientação, teu modo. Nós temos procedido perversamente, distorcidamente contra ti e não temos obedecido às tuas instruções, teus mandamentos. Nem os estatutos, nem os juízos, definições de consciência diante de Deus que organizaste, que ordenaste ao teu servo Moisés. Desde as primeiras instruções para Israel por Moisés. Então aqui nos mostra de primeiro, Deus vai olhar sempre o nosso estado de saúde mental, emocional, por mais a nossa boa vontade de ir lá lutar, restaurar, ganhar de novo, ter tudo e arrumar. Deus sempre vai ver se as condições físicas, elas também já estão no estado de saúde. Se não há saúde no nosso físico, por mais a nossa boa vontade, os recursos e as oportunidades de restauração ainda não vêm. Se não há saúde no nosso emocional, por mais a nossa saúde física, por mais a nossa saúde mental de boa vontade, a gente quer restituir, mas o nosso emocional ainda tem ferida, ainda está magoado, ainda tem vontade de vingança, ou ainda tem muita dor, ou ainda tem lembrança do que feriu. Por mais a boa vontade, Deus não pode vir correndo, mandar restituição, recurso, meio, porta aberta de restituição. Por quê? Porque ainda precisa sair, precisa de um tempo mais para chorar, precisa de um tempo mais para tirar para fora toda a dor. E é por isso que, por mais que Deus é o Todo-Poderoso, dá a impressão que a restituição, ela demora, e de verdade ela não está demorando. Deus já está trabalhando primeiro para concluir o processo do choro, depois o processo de cura mental e física nossa, depois o processo de cura espiritual do nosso entendimento
e depois enviar os recursos para a gente reestruturar e restaurar a parte externa daquilo que foi perdido. Restaurar a parte externa daquilo que foi embora, né? E aqui dentro da orientação de Deus, que nem sempre é os mesmos modos ou as mesmas referências. Deus pode estar preparando algo que seja diferente, e aí é nesse processo do choro, nesse processo do cuidado físico, em se manter, em se cuidar para ter saúde, do processo de dia a dia fazer aquilo que está nas nossas mãos, Deus vai mostrando a direção, os recursos, a orientação das portas abertas, do local de acesso ao cuidado de Deus, que Ele vai mostrar por onde, como, qual a forma e os modos de restituição de tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Então, a restituição com Deus é quando a gente chega ao Deus dos céus. E quando a gente vai ao Deus dos céus, nós estamos indo ao Deus do poder. Se você vai falar com alguém que tem poder, você não chega lá e diz, não, eu só queria ver você só queria vir te ver. Não quero nada, obrigado, tchau. A pessoa vai dizer, isso não existe. Se você se esforça e vai a alguém que tem poder, porque você vai pedir o poder, né? Me ajuda. No caso de nós irmos a Deus, Senhor, opera o teu poder, traz o teu poder em todas essas áreas, nesse tema, nessa questão, nós vamos receber o poder de Deus. E toda vez que a gente recebe o poder de Deus, não é para ficar parado. Alguma coisa nós vamos ter diante de Deus o compromisso de restituição. Por isso que Deus não via logo a restituição, Ele espera primeiro o indivíduo estar bem. Se o indivíduo tem saúde para assumir o compromisso de restituição, que não se torna apenas espiritual, né? Não é só a gente orar, profetizar, profetiza restituição para fulano de tal, amém, e pronto. Não. Existe a ação daquilo que é o vivenciar, a convivência, o viver bem, a palavra. Então, é um compromisso quando alguém quer a restituição, não apenas o espírito com Deus, mas físico diante de Deus, de ir lá e cuidar direitinho conforme Deus quer. Por isso que até em Neemias nós vamos ver que chegou uma hora que fisicamente ele foi e ele restituiu os muros tijolo por tijolo. Era fisicamente a evidência do compromisso de restituição. Não era só imaginário, nem era só profético, não. Era algo realmente que ele dia e noite se propôs a fisicamente também trazer restituição como referencial. Então aqui, por que é que demora alguns processos de restituição mesmo que o indivíduo está orando? Repetindo, porque Deus não pula fases, né? Se nós estamos emocionalmente ainda muito feridos, se nós estamos fisicamente ainda sem ter condições de assumir compromissos ou de ir fazer algo, ou não temos as circunstâncias, os recursos até mesmo financeiros, de ir em algum lugar que precisamos, falar com alguém que precisamos, ou que nós não somos aquele a quem é o referencial da questão, Deus vai trabalhando de uma forma a qual a restituição física ela acontece conforme a saúde vai sendo manifestada no nosso interior, tanto mental de compreensão cognitiva dos processos, quanto também a saúde emocional de desvencilhar, né? Aquilo que foi modos destrutivos, direções destrutivas, feitos destrutivos, manias destrutivas, e agora focar em Deus, focar na restituição de Deus, focar naquilo que Deus está trazendo saúde para nossa manutenção diária, entender que à medida que estamos bem,
Os recursos para a restituição completa de Deus vêm chegando, vêm aproximando, cada dia um pouco mais. Deus vai restaurando nossas estruturas espirituais, emocionais, físicas e vai trazendo as portas abertas, os acessos para mais cura e mais restituição daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que possamos estar abertos ao compromisso, conforme a nossa saúde, o compromisso com Deus, de ir revisar os detalhes de manutenção completa que precisamos ter e fazer para o zelo de toda a nossa manutenção, né? E aí ele vai nos restaurando cada dia mais. Quando a gente mantém completo, as quebras são menores, né? Quando você faz uma coisa certa, por mais que pareça de primeira vista, dá mais trabalho fazer tudo certinho, obedecer sempre, cuidar de forma trina, com presença real, plena. Parece que dá mais trabalho, mas você faz uma vez só. E aquilo você vai mantendo e tudo bem. Quando se faz algo pela metade, se cuida pela metade, se tem um relacionamento aqui no exemplo de Israel com Deus pela metade, sempre há quebras. Tudo que se faz pela metade tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes de novo. Porque que tem que ir lá e refazer e gasta muito mais energia, porque aquilo que se faz errado, pela metade, sem cuidado completo, se quebra. Agora, aquilo que se faz por inteiro, mesmo que de primeiro tempo de instância de fazer, a primeira fase do alicerce, do que está se edificando, a primeira fase do que se constrói, parece que dá mais trabalho. Fazer completo e direitinho parece que dá mais desgaste. Mas de verdade, quando se faz completo e direito, é uma vez só e depois é a manutenção, que normalmente é repetição. Não dá mais trabalho. Agora, quando se faz pela metade, tudo que se faz pela metade se gasta mais energia eterna, porque sempre tem que voltar lá e refazer, fazer de novo, faz de novo, faz de novo. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a manter de forma completa, com presença presente sempre, todas as áreas. Que Ele fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.